Sing me a song of a lass that is gone. Say, could that lass be I? Todo mundo já ouviu falar em ancestralidade. Existem algumas religiões orientais, algumas religiões afro-brasileiras que trabalham com esse tema e trabalham cultuando os seus ancestrais. O que, além de ser muito bonito, tem uma finalidade muito importante na nossa vida. Porque o respeito hierárquico a todos que estiveram aqui antes de nós, ele é importante inclusive para o desenvolvimento da nossa vida de uma maneira geral. E eu abro esse vídeo hoje agradecendo a minha ancestralidade real, indígena, e agradeço em especial ao povo Pataxó, a etnia Pataxó, que me recebeu, me abraçou, me batizou, e que hoje eu me sinto um pouco adotada por essa etnia tão maravilhosa e me sinto honrada por ter pisado num solo, numa aldeia, por ter participado e convivido da rotina deles e fazer parte, me sentir fazendo parte hoje de uma família que é de fato a minha família ancestral, que é de fato a família que envolve o solo brasileiro e que muitas vezes os próprios brasileiros não só não reconhecem, como não fazem a menor questão de compreender, entender e respeitar. Então eu não posso abrir um vídeo falando sobre ancestralidade e não falar dessa ancestralidade tão rica, que é a ancestralidade indígena, que é esquecida. O solo que eu piso, a terra que eu piso, ela é uma terra e ela é um solo indígena, porque antes de todos nós estarmos aqui, eles já estavam. Então eu abro esse vídeo com muito respeito, com muita gratidão e honrando a minha ancestralidade indígena e honrando, antes de tudo, a etnia Pataxó, que me recebeu com muito carinho e com muito amor. Nesse vídeo eu vou falar para vocês a respeito do poder da ancestralidade. Muitas vezes nós repetimos padrões de comportamentos, repetimos ideais, repetimos às vezes memórias que podem não ser nossas, O poder da ancestralidade vem a partir do momento em que nós temos um sistema familiar que nos une a várias outras almas que já estiveram aqui muito antes de nós. Essas almas, de alguma forma, elas podem interferir no nosso cotidiano, elas podem interferir no nosso comportamento, e elas podem interferir inclusive no nosso caminho. Basicamente, existem algumas religiões que falam muito e que trabalham esse conceito de culto à ancestralidade, e que é um culto muito importante, porque enquanto nós não reconhecemos que antes da gente estar aqui, outros seres estiveram, outras memórias estiveram, outras histórias estiveram, muitas vezes a gente não consegue entender nem quais são os dilemas da nossa vida. A partir do momento que a gente começa a identificar de onde vem algumas memórias, que são memórias que podem interferir no nosso caminho, e a gente começa a tratar dessas memórias e se desvincular, se desprender, a nossa vida ela tende a tomar um rumo diferenciado. O que isso importa? Importa porque nós fazemos parte de um sistema, que é o sistema familiar, que deve ter uma ordem de organização que venha em equilíbrio. Então, quando essas ordens elas são interrompidas ou quando elas são alteradas, isso influencia na nossa vida. Então, por exemplo, uma filha que assume o lugar da mãe, essa filha ela vai ter reflexos na vida dela e ela muito provavelmente vai ter complicações no decorrer do caminho dela, que podem interferir em muitas coisas, nas decisões, nas escolhas, na profissão, na saúde, nos relacionamentos. Uma criança que não foi criada pela mãe, que foi criada pela avó, essa criança muito provavelmente vai ter problemas no decorrer da vida dela, porque ela teve ali uma interrupção no início da vida dela, que foi o desligamento de um vínculo maternal, E esse vínculo materno foi direcionado para uma outra pessoa que é a avó e não a mãe. Fora as outras identidades que a gente tem,
que são identidades que a gente nem conheceu e que podem estar relacionadas a ancestrais de 100, 200 anos atrás. E o mais importante disso tudo é a gente reconhecer que quando o nosso sistema familiar ele está todo organizado, ele entra num alinhamento energético, a nossa vida ela tende a se organizar. Quando você respeita o espaço de cada um, quando você aceita o espaço de cada um, quando você aceita na linguagem do amor, porque a ordem do amor é que fez com que esse sistema maravilhoso, que é o sistema da constelação familiar, que foi um sistema criado pelo Bert Hellinger, ele hoje chegasse até a gente, tivesse a oportunidade de ajudar tantas pessoas. Através dessa ordem, que é a ordem do amor, a gente identifica os excluídos, que não foram aceitos, que não foram reconhecidos, e a gente traz essas almas, né? A gente traz essas memórias para uma realidade sistêmica da nossa vida. E a partir do momento que a gente aceita todos aqueles que de alguma forma não tiveram espaço no nosso sistema familiar, a nossa vida também começa a entrar em organização. Isso parece meio doido, parece uma coisa criada assim com uma finalidade só de invenção, mas não, isso tem um significado muito forte. Para quem já fez constelação familiar sabe o poder que é e o poder que ela traz para a nossa vida, no sentido da organização e no sentido da realização, não é só material, mas é do conforto espiritual e de um conforto emocional que a gente passa a ter, no qual a gente se sente mais pleno diante desse grande sistema que é o sistema familiar. Então convido a todos vocês que queiram conhecer esse trabalho de constelação familiar, que é maravilhoso. É um trabalho que resgata muitas coisas que a gente nem sabe que a gente tem e trabalha muitas questões nossas que a gente não sabe nem de onde vem. Eu convido a todos vocês, quem se interessar pela constelação familiar, quem se interessar por esse tema, curte a página lá do Facebook, dá um like, curte o canal, se inscreve no canal e entra em contato com a gente. Arro, bom dia.